Boa noite, pessoal, tudo bem? Graça e paz de Jesus. Na verdade, boa noite, bom dia, boa tarde, né? Não sei que hora que você vai acessar a esse vídeo, a esse conteúdo, mas de qualquer forma eu quero dizer que você é muito bem-vindo ao nosso canal. E antes de nós entrarmos no assunto que nós queremos conversar hoje, e o assunto de hoje é Jesus, a oferta de consolação. Quero que você caminhe comigo hoje e entenda o seguinte, que a nossa oração a Deus, nosso pedido, nosso clamor a Deus, deve ser para que Deus não apenas nos dê um corpo saudável, devemos também pedir um corpo saudável, mas nós devemos pedir, acima de tudo, acima de qualquer coisa, que Deus nos dê uma alma livre. Tá bom? Então, antes de mais nada, eu quero pedir para você um favor. Eu quero que você nos ajude, como igreja, a alcançar mais pessoas. O objetivo do nosso canal é somente compartilhar, comunicar Jesus. Nosso objetivo é pregar o Evangelho de Jesus, para que mais pessoas sejam alcançadas e, sendo alcançadas, sejam transformadas por Jesus. Então, é muito importante que você se inscreva no canal, é muito importante que você compartilhe, é muito importante que você deixe o seu gostei ou não gostei, isso vai nos ajudar bastante. Beleza? Então, posto isso, vamos lá à nossa roda de conversa. Hoje nós falaremos sobre Mateus capítulo 8, versos 5 até o verso 7. Esse texto em que, como já falei no estudo passado, esse é o segundo milagre de uma série de 10 milagres que Jesus vai realizar, né? Está realizando depois que ele volta, depois que ele desce da montanha onde ele pregou aquele sermão aos seus discípulos. E agora então Jesus já fez o primeiro milagre, Jesus curou um homem que era leproso, e agora então o texto segue a narrativa de Mateus, e Mateus diz assim: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. E disse-lhe Jesus: eu irei curá-lo. Uma outra tradução, na verdade a tradução da Nova Versão Transformadora, do mesmo texto, diz assim: quando Jesus chegou a Cafarnaum, um oficial romano se aproximou dele e suplicou: Senhor, meu jovem servo está de cama, paralisado e com dores terríveis. Jesus disse: vou até lá para curá-lo. É muito interessante nós notarmos nesse texto o seguinte, que Mateus ele está registrando esse segundo milagre nessa série de 10 milagres. E nesse registro, assim como no registro anterior, ele teve o cuidado de colocar ali o sacerdote, Moisés, a lei, a oferta. Agora, ele está tomando muito cuidado em aproximar as expressões dores
terríveis, ou terrível sofrimento. Mas próximo a isso ele está colocando o nome da cidade, Cafarnaum. Ele está dizendo, olha, Jesus entrou em Cafarnaum, e aí lá em Cafarnaum tinha um jovem sofrendo dores terríveis. Cafarnaum era uma cidade onde Jesus vivia, cidade onde o apóstolo Pedro vivia, eles moravam ali, né? E o Mateus ele está então fazendo questão de realçar, de colocar isso em evidência. Se você parar para notar, você vai ver que uma das coisas belas que tem na Bíblia, uma das coisas ricas, uma das coisas assim que encantadoras da Bíblia, de toda a narrativa bíblica, são os detalhes que tem na Bíblia. E os detalhes são coisas assim muito importantes. E o detalhe que está nesse texto, que nós precisamos olhar com bastante atenção, com bastante carinho, porque isso fala bastante com a gente, é que a palavra Cafarnaum é uma cidade, mas a palavra Cafarnaum quer dizer a vila de Naum, né? E Naum quer dizer compassivo. E aqui, como o texto está dizendo que era uma cidade, né? Naum, compassivo, então a vila da compaixão, a vila da graça, a vila da consolação, ou a cidade daquele que consola, que conforta. O Mateus ele está narrando essa história, e quando ele narra essa história dizendo dessa cidade, dessa vila, da cidade da compaixão, da cidade da graça, da cidade da consolação, ele coloca no centro dessa cidade, dentro dessa cidade, em contraste com a cidade, um homem que está sofrendo, que está padecendo, que está paralisado, que está em terrível sofrimento. Alguém... E é interessante que ele poderia falar, esse homem estava sofrendo. Mas ele não... Que só o sofrimento já é, por si só, complicado, é desesperador, mas ele fala, não, este homem estava em terrível sofrimento, terríveis dores. Só que ele faz questão de colocar isso, que esse homem estava nessa situação na cidade da consolação. Então isso nos é apresentado, ou nos é apresentado, não, é apresentado para Jesus, né? Essa situação de terrível sofrimento na cidade da consolação é apresentado exatamente para a pessoa, a única pessoa que poderia consolar aquele homem que estava paralisado e com terríveis dores. E aquela pessoa que leva essa mensagem, que leva essa situação, então antes de tudo consolado e recebe de Jesus essa palavra tremenda, de graça, de favor, de misericórdia. Eu vou até lá para curá-lo. A pergunta que nós podemos fazer, ou a pergunta que fica
Quando Jesus diz eu vou até lá para curá-lo, a que cura Jesus estava se referindo? Jesus estava se referindo, eu vou lá para curar a paralisia, eu vou lá para curar o homem do sofrimento, eu vou lá para curar esse terrível sofrimento, essa terrível dor. Que cura que Jesus está falando? É óbvio que fica evidente para nós, pelo texto, que Jesus ele está indo e vai, né, curar o homem da paralisia. Mas também não podemos deixar de notar, de pensar que o milagre mais extraordinário, mais profundo que Jesus poderia operar naquele homem não era a cura da paralisia, mas sim a cura mais profunda, que era a oferta de algo mais profundo, e ela no íntimo daquele homem, nas entranhas daquele homem. Algo que existe apenas nas mãos de Deus. Algo que é derramado sobre aquele homem que estava em terrível sofrimento, mas também é algo que é derramado sobre qualquer homem que hoje sofre terríveis sofrimentos. Há tantas pessoas, inclusive no seio da igreja, no meio da igreja, que sofrem, e aí sofrem dores da alma, e aí vão procurar ajudas fora. Vão procurar ajuda em remédio, vai procurar ajuda em uma forma de entorpecer a mente, vai procurar ajuda em tantas outras fugas, mas o que nós vemos nesse texto, querido, é que a oferta de algo mais profundo para curar na nossa alma existe apenas nas mãos de Deus. E isso Deus derrama sobre a vida daquele que sofre. A cura promovida por Deus, o milagre oferecido por Deus, é o que faz toda a diferença. É o que faz diferença para aquele que sofre aquela dor que não passa, que não acaba, que não cessa. Qual é esse milagre? O grande milagre que Jesus tem para nós é o milagre da oferta da consolação. Jesus é o nosso Consolador. Querido, nós, como igreja, como ministros do Evangelho, como pastor, nós nos deparamos, nós encontramos, somos confrontados, abordados aí por muita gente com enfermidade física, muita gente com enfermidade grave, muita gente que pede oração, muita gente que nós oramos, a igreja ora, mas nós vimos que muitas dessas enfermidades físicas, às vezes, a maioria, as pessoas não são curadas. Mas o que nós vemos é que, mesmo as pessoas passando por dificuldades físicas, elas são curadas do sofrimento. Às vezes o sofrimento causado pela dificuldade física, às vezes o sofrimento causado por uma dor na alma.
Outras vezes nós deparamos, nos confrontamos, ou fomos confrontados com pessoas que estão bem fisicamente. As condições físicas são perfeitas, mas dentro da alma tem cicatriz profunda. A alma está dobrada. Pessoas que vivem ansiosas, angustiadas, pessoas que não conseguem viver o hoje, porque ou estão ancoradas com excesso de futuro e por isso são ansiosas, ou estão ancoradas lá no passado e aí vivem deprimidas e não conseguem desfrutar da alegria, da paz, do consolo, da consolação que só Cristo dá. Então, nesse caso aqui do milagre, do segundo milagre que Jesus está operando, essa série de 10, o milagre de Cafarnaum, Jesus ele faz a cura completa deste homem, do servo do centurião romano. Mas é importante, é imprescindível que nós olhemos para o texto e realcemos aqui duas dimensões humanas e as duas dimensões da cura. O homem está doente, esse jovem está doente fisicamente, mas está doente espiritualmente. Fisicamente ele está paralítico, fisicamente ele está paralisado, imóvel, imobilizado. Mas na alma ele está em terrível sofrimento, está com dores profundas. Pode ser depressão, pode ser angústia, pode ser ansiedade. Se fosse hoje, as tantas síndromes que tem, síndrome do pânico, síndromes, a dar com pau. Mas Jesus vem, Jesus entra na cidade da consolação, Jesus é a consolação, Jesus oferece a consolação. Então nós aprendemos, queridos, que só Jesus e só o toque de Jesus é que pode devolver movimento ao corpo imobilizado. Só Jesus pode devolver movimento, vida ao corpo paralisado. Mas ao mesmo tempo, só Jesus tocando a alma é que pode libertar a alma. Então, nós devemos orar pedindo cura física. Devemos orar pedindo para que Deus intervenha nas nossas situações? É claro que sim. Mas, acima de tudo isso, nós devemos clamar a Deus para que Ele nos dê uma alma
que seja livre. Uma alma que seja, que tenha condições, alegria, exuberância em viver hoje, em desfrutar hoje daquilo que Deus tem para hoje, porque Jesus ensinou: basta a cada dia o seu mal. Por isso, querido, entendendo que Jesus é a oferta de consolação, nós não precisamos de mais nada. O que nós precisamos entender, aceitar e clamar é que só Jesus é tudo de que nós precisamos. Que Deus os abençoe, que Deus te abençoe para a honra e glória de Jesus. Amém? Beijo no seu coração, nos siga aí no canal e deixa seu like, deixa seu comentário, compartilhe com as pessoas que você acha que precisa ser abençoada, em nome de Jesus. Beijo.